Bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Deixa eu dar prosseguimento com a nossa aula 2, trabalhando sobre a parte estrutural do sistema operacional, tá? Então, só ressaltando aqui a função do sistema operacional, né? Ele fornece, no caso, um ambiente, tá, propício para que os programas sejam executados. Tá? Então, o programa de execução é ele que acaba ajudando as pessoas a resolver esses problemas. Tá? Então, justamente essa funcionalidade aqui do sistema operacional é de pegar aí que a gente viu na aula anterior, de alocar, de gerenciar os recursos computacionais, permite que a gente pegue e consiga executar esses programas. Tá? Que a gente vai ver lá pra frente que tem tanto programa de usuário quanto programas próprios do sistema operacional. Tá? O teu sistema operacional também ele tem uma variação, tá? Quanto à questão da organização interna, né? Que a gente vai ver que tem vários tipos de sistemas operacionais, né? Por mais que eles tenham a mesma finalidade, que é de ser um intermediário entre os programas, aplicativos e o hardware, lá que é a parte física do computador, a gente vai ver que existem várias formas disso acontecer. Tá? Um ponto, né, que a gente também é importante ressaltar é a questão da multiprogramação. Tá? Então, os sistemas operacionais hoje em dia eles trabalham com a questão da multiprogramação. O que é a multiprogramação? É você ter vários processos rodando, só que eles dão a ilusão, né? Como o computador ele é um equipamento muito rápido, ele dá a ilusão de que os processos, que os programas estão sendo executados em paralelo. Na verdade é um falso paralelismo, na verdade eles estão encadeados, né? Eles estão sendo executados de forma sequencial, só que como é tudo muito rápido, isso acaba, né, dá ilusão para a gente, para o nosso referencial de ser humano, que as tarefas acontecem em paralelo. É igual filme, né? Se você for ver o que é um filme, o que é né, uma sequência de quadros. Né? Só que como o ser humano ele tem uma percepção, né, lá de velocidade, então acima de 24 quadros por segundo, o ser humano acha que aquilo, né, que aquelas imagens que estão estáticas acabam gerando movimento, elas estão em movimento e na verdade não estão, né? Na verdade é uma sucessão de imagens, uma sequência de imagens que acabam dando a ilusão de que ocorre a movimentação, tá? Então, né, se a gente for pegar e analisar o programa em si, tá? O programa ele não pode manter para sempre a CPU e o I/O à sua disposição, ocupado. Não, vou te ocupar, esperar que se eu precisar vou usar, senão não, né? Então, para que a gente consiga executar ao mesmo tempo vários programas, tá, é preciso, né, é necessário que o sistema operacional impeça esse tipo de ocorrência, tá? Impeça esse tipo de ocorrência, tá? Então, né, a gente viu que existem sistemas que comportam vários usuários, tá? Então, cada usuário ele vai ter o quê? Ele vai rodar vários programas ao mesmo tempo. Né? Então, você vê, por exemplo, né, você está navegando na internet, lendo alguma coisa e você pode estar em outra aba, rodando algum streaming, né, para escutar alguma música enquanto você, sei lá, faz a leitura do material da aula ou resolve as atividades da aula, ou está respondendo o fórum da disciplina e por aí vai, né? Ou está fazendo uma outra
uma outra atividade, né? Sei lá, tá escrevendo um texto e tá escutando música, né? Então, assim, o usuário ele consegue executar vários programas ao mesmo tempo por conta da multiprogramação. Então, quando a gente vai para o ambiente corporativo, para as empresas, para as faculdades e tudo mais, a gente viu que existe a figura do servidor. Então, o servidor está ao tempo, todo o tempo aceitando as requisições, né, aceitando as demandas do usuário. Tá? E dentro do servidor estão rodando também vários programas. Tá? Então, né, diante desse cenário, o que a multiprogramação ela pega e acaba proporcionando, acaba nos oferecendo, ela acaba nos auxiliando. Tá? A multiprogramação ela melhora, né, ela aumenta a utilização da CPU, né, que é o nosso amigo processador. Tá? Então, quando a gente falar em CPU, tenha em mente que é o processador. Né? E qual é a função do processador que a gente viu na aula anterior? É justamente trabalhar com a parte de cálculo. Tá? Então, quando a gente fala em CPU, a gente está se referindo a o processador, que é a parte do hardware que faz os cálculos, tanto os cálculos matemáticos quanto os cálculos lógicos. Tá? Então, a CPU, já que tem vários programas para serem executados, o que ele faz? Ele pega e organiza dentro de uma estrutura chamada de job. Tá? Para quem não sabe, job em inglês quer dizer trabalho. Tá? Então a CPU pega e organiza os programas que vão ser executados em job, né, que tem, né, que é um job? Ele vai ser o código que vai ser executado e os dados que são manipulados. Os dados, quando a gente fala é manipular, pessoal, não é manipular no sentido ruim, no sentido pejorativo. É no sentido de você pegar e alterar, né, se necessário, as informações que foram inseridas no seu sistema. Tá? Então a CPU pega e organiza esses programas na forma de jobs para quê? Para que a CPU sempre esteja executando programas, sempre esteja executando, né, programas, esteja fazendo cálculos, esteja fazendo comparações, né? Para quê? Para que o computador continue funcionando. Nós vimos na aula anterior, né, que o sistema operacional ele desempenha várias tarefas. A gente vai ver lá para frente que essas tarefas também são desempenhadas por programas. Então, o gerenciamento, o escalonamento, a verificação, as concessões de acesso, elas são todas realizadas por programas, só que não são programas do usuário, são programas do sistema operacional. Tá? Então, o ideal aqui é que a CPU ela sempre esteja trabalhando. Tá? Então, uma analogia que a gente faz do multiprocessamento, não sei se alguém já pegou, já teve contato com um advogado. O que acontece com o advogado? Né? O advogado ele vai ter vários clientes. Tá? Um advogado ele vai ter vários clientes e um cliente pode ter várias causas. Né? O que são as causas? São os problemas que são levados para a justiça resolver. Tá? Então, um advogado ele vai ter vários clientes, tá? E esses clientes podem ter uma ou várias causas, tá? Então, o que acontece? Enquanto um processo de um cliente ele está num status, né? Ele está em um local que não precisa da intervenção do advogado, o que o advogado está fazendo? Ele está trabalhando em outros processos. Então, por exemplo, o processo está pendente de parecer do juiz. Só que o advogado não é o juiz. Então o que ele vai fazer? Ele vai ficar esperando o juiz emitir parecer, ou sei lá, ser distribuído o processo? Não. Ele vai pegar e vai trabalhar em cima dos outros processos dos outros clientes. Então é assim que o computador faz. Né? Quando a gente pega e trabalha dentro desse panorama aqui,
né, dentro dessa ótica, dentro dessa metodologia, tá? Dentro desse paradigma do multiprocessamento, o que acontece? Né? Enquanto o processador não for necessário para determinado programa, ou seja, o programa está esperando uma entrada pelo teclado, então ele pode sair, né, lá do processador e ficar na memória aguardando a entrada de um número, de uma palavra. Não tem quando a gente pega e preenche um questionário, né? Quando a gente pega e preenche um formulário na internet. Então seria esse caso. Enquanto você não preenche todos os campos e aperta em prosseguir, né, não existe intervenção do processador. Tá? É a mesma coisa aqui. Enquanto existem processos que estão em outros locais e em outras situações que não dependem do advogado, o advogado está realizando, tá, a intervenção em outras ações. Tá? Então, se o teu advogado tiver clientes suficientes, se esses clientes tiverem causas suficientes, o teu advogado ele nunca vai ficar ocioso. Tá? Sempre ele vai estar trabalhando, escrevendo documentos, atuando em cima dos processos. Tá? Então, o ideal é que aconteça a mesma coisa com o processador. Tá? Dentro desse paradigma aqui do multiprocessamento, que ele nunca fique ocioso, que sempre tenha processos, né? Sempre tenha programas que necessitam ser executados, né? Ser rodados pelo processador. Tá? Então, justamente é isso. A ideia é que o processador ele não tenha tempo ocioso. Quando a gente fala ocioso é o que? Ele não está processando, tá? Ele não está processando. Tá? Então, quando a gente pega e trabalha com esses sistemas que a gente chama de multiprogramados, tá? Então a gente tem que priorizar o que, né? Tem que priorizar, né, que a gente utilize os recursos de forma eficiente. Tá? Quais são esses recursos que a gente está pegando e falando aqui? São os que a gente pegou e falou na aula anterior. São os recursos de hardware. Quais são? Processador, memória e I/O. Né? I/O são os dispositivos de entrada e saída. Tá? Então, quando a gente pega e trabalha com multiprocessamento, ou seja, eu vou ter vários programas sendo executados de forma, entre aspas, paralelo, né, de forma paralela, né, entre aspas, porque a gente já desmistificou que o processador ele executa uma coisa de cada vez. Tá? Então a gente tem que priorizar, né, tem que pegar e verificar uma forma para que os recursos de hardware eles sejam executados, tá, de forma eficiente. Tá? Tá? A multiprogramação, tá, ela não possibilita a interação do usuário, tá, com o sistema de computação. Tá? Então o usuário ele não tem como interferir na multiprogramação. Tá? Ele vai interferir né, ele vai interferir não, ele vai interagir com os programas, mas com, né, a parte de multiprogramação ele não vai dizer o que é prioridade, como é que vai ser relacionado à fila, não, isso daí fica tudo a cargo do sistema operacional. Tá? Isso aqui não quer dizer que o usuário não vai interagir com o programa, tá? Com o programa de usuário, isso daí ele vai interagir com o programa de usuário, de que forma? Através do I/O, né, através, né, dos dispositivos de entrada e saída. Tá? O outro conceito que aparece para a gente aqui é o conceito de tempo compartilhado. Tá? É o conceito de tempo compartilhado. Tá? Então,
a gente tem a multiprogramação, que é a ideia da gente executar vários programas de forma paralela, tá? E existe outro conceito chamado de tempo compartilhado, e você pode encontrar também nos livros como sinônimo de multitarefa, tá? Então aqui, né, no sistema compartilhado, a tua CPU ela acaba executando, né, vários jobs, que a gente já viu o que são os jobs. O job é o programa mais os dados, né? Então tu vai ter o que seria, eu vou formatar um documento de texto. Quais seriam, né, o que seria o job, o que seria o programa, o editor de texto, o Word, o Writer da vida ou algum documento, algum programa na nuvem. Quais seriam os dados? Né, seria o que você já pegou e vai digitar ou já digitou. Eu vou pegar e vou escrever um trabalho, eu vou escrever um e-mail, eu vou escrever, sei lá, algum documento, mas antes eu vou escrever no editor de texto antes de passar, sei lá, pro programa de e-mail, antes de imprimir, tá? Então, né, a CPU ela vai pegar e ficar alternando entre esses jobs, né? Só que assim, como eu falei, a velocidade ela é tão rápida que a gente tem a impressão e a ilusão de que esses programas eles são executados em paralelo, né? Mas se a gente for parar para analisar, eles são executados de forma sequencial, tá? Eles são executados de forma sequencial, tá? Então, como eu falei, aquela questão da velocidade, como a gente tem um referencial nosso de ser humano, tá? Então, a frequência, ou seja, né, a taxa de ocorrência, tá, de um determinado evento, ela acontece tantas vezes, tá? Ela acontece tantas vezes que o usuário ele consegue interagir, né? Ele tem essa ilusão de que os programas estão sendo executados em paralelo, ou seja, ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo e, né, ao mesmo tempo e permite que esse usuário interaja com o programa em execução, tá? Consiga, né? Em execução é o que? Você tem lá o código fonte sendo processado. Então, né, quando eu falo em execução é porque eu tenho o código fonte, eu tenho o programa em execução. Tá? Quando eu falo em execução, o que isso quer dizer? Que ele está rodando. Ele está onde? Armazenado na memória RAM e sendo processado pelo processador. Tá? Tá? Então, quando eu pego e trabalho com esse sistema de tempo compartilhado, é que eu consigo executar várias tarefas ao mesmo tempo, tá? Eu tenho que ter, né, um sistema de computação, ou seja, quais são os componentes do sistema de computação? Usuário, softwares, aplicativos, sistema operacional e hardware, ou seja, eles precisam interagir, eles precisam trocar, né, precisam trocar informações, tá? Precisam pegar e trocar informações, tá? Assim, né, como o usuário, né, que não vai ser exceção da regra. Então, esses componentes do sistema de computação precisam trocar informações, precisam, assim como o usuário e o sistema. Tá? Quando a gente fala em sistema, ele pode ser tanto o sistema operacional quanto os softwares aplicativos. Né? Por exemplo, né, tem software aplicativo que recebe o papel de sistema. Né? Por quê? Né? Porque ele tem vários componentes com finalidades específicas, mas acabam interagindo para uma finalidade comum. Tipo,
ERP, que é um sistema de planejamento empresarial, tá? Então ele é um software aplicativo, só que ele também é um sistema, né? Porque ele é composto de outros programas que compartilham informações entre si, tá? Tá? Então, quando a gente pega e analisa o usuário, tá? Quando a gente pega e analisa o usuário, essa interação do usuário com o sistema, tá? Essa interação do usuário com o sistema, ela acontece através do quê? Tá? Ela acontece através do I/O, tá? Então, pelo input, né, pela entrada, né, pelo input, o usuário ele insere informações no sistema. Né? Então ele usa o que? O teclado, tá? Ele usa o teclado, ele usa o mouse, tá? Ele usa o mouse também. O que ele pode usar também, né? A gente vai ver lá pra frente que todo o celular também é o computador. Então a tela, né? Aquela tela do celular que ela é sensível a toque, tá? Também ela é um mecanismo de I/O, tá? Então eu consigo interagir com o sistema utilizando o input, é através dele que eu consigo inserir as instruções, tá? Tanto do sistema operacional quanto dos programas, tá? Então os programas também eu consigo inserir instruções usando as, né, os dispositivos de input, tá? Tal como teclado, mouse e tela touchscreen. Tem outros, né? Tem outros dispositivos de entrada, tá? E tem dispositivos que também são de entrada e saída. O microfone é um, né? Lá no Windows, lá você consegue usar alguns comandos por voz. Celular também você consegue usar alguns comandos por voz. Então o microfone, né? O microfone lá do seu computador, do seu celular, também passa a ser um dispositivo de entrada de dados, já que você consegue fazer o que? Realizar instruções, tá? Então quando a gente pega e trabalha com multiprocessamento, né, o tempo de resposta ele sempre tem que ser o mais curto possível, tá? Porque eu estou lidando, né, com vários programas executados em paralelo, tá? Então, como o computador ele tem uma velocidade de processamento, de realizar tarefas, tá, de forma rápida, então geralmente esse curto, quando a gente fala, é menos de um segundo. Então a gente não consegue nem mensurar, né, nós seres humanos, né, assim, a gente sabe que acontece, mas a gente não consegue enxergar, não consegue perceber, tá? Tá? E outra vantagem do sistema de tempo compartilhado, eu posso ter um computador e esse computador ele é acessado o quê? Por vários usuários ao mesmo tempo, tá? Onde é que acontece isso? Lá no servidor. Servidor, né? Quando eu tenho um servidor, ele é um exemplo claro do poder do tempo compartilhado, né? Que eu vou ter vários clientes, vários computadores enviando solicitações para o servidor, tá? Então, né, devido a essa brevidade, bora colocar assim, tá?
Já que esse tempo de resposta ele tem que ser curto, então o que acontece? Eu vou usar um tempo pequeno no meu processador, tá? Então eu vou usar, já que as respostas são curtas e tal, eu vou usar também um tempo pequeno no meu processador para cada usuário, para cada processo, tá? Só que esse tempo ele é tão curto e tão, ele alterna de forma tão rápida, tá? Ele alterna de forma tão rápida que para a gente parece que não existe, dependendo do teu hardware, parece que não existe outros usuários acessando ao mesmo tempo aquele serviço, A gente tem a ilusão de que aquele sistema ele é dedicado, Parece parece o que a gente viu na aula anterior, Parece que o sistema ele é standalone, Ele é somente para um usuário, mas é justamente a ilusão, que esse tempo compartilhado ele acaba gerando para o usuário final, Você está processando alguma coisa na internet, você não tem, Para você parece que é só você que está acessando aquele site, mas existem várias outras pessoas acessando. Quando é que a gente sente que existem outros usuários acessando? Quando é uma situação com vários acessos, E a gente nota lentidão na navegação, Tipo sites de compra em época de Black Friday, Ou site da instituição em época de rematrícula, Que o brasileiro adora, alguns, não vou generalizar também, alguns gostam de deixar para realizar algumas obrigações próximo do último dia, então acaba sobrecarregando o sistema. Mas fora isso, a gente tem, no dia a dia, no cotidiano, a gente tem a ilusão de que o sistema ele é dedicado, tal como a gente viu nos sistemas standalone na aula anterior, tá? Outro ponto, que eu falei, já que existe essa questão dos jobs serem processados, tá, simultaneamente, entre aspas, tá? Então, eu só consigo executar um código, uma instrução, um programa que esteja na memória RAM. Então eu preciso, ter vários jobs armazenados na memória RAM, para justamente ter essa questão da alternância. Então eu executo parte do código, executei, beleza, devolvo para a memória RAM, pego outro programa, executo parte do código, devolvo para a memória RAM. Então eu fico fazendo isso de forma tão rápida que parece que o processador realiza tudo ao mesmo tempo, tá? Mas não é, tá? Aí tem uma questão do pronto, Quando o job ele está pronto, então o que é o job pronto? Ele já está com os dados, o código lá do programa ele já é carregado na memória RAM. Só que, por exemplo, alguns, para que ocorra execução, precisa, de dados. Então, enquanto, o job não tiver aqueles dados, ele não está pronto para a execução. Tá? Ele não está pronto para a execução. Tá? Então, por exemplo, está pedido para que o usuário entre com seu nome. Lá tem um formulário, ele está pedindo para ele que entre com o nome e o cara não entrou. Então ele não vai para o processamento porque ele, o programa ele tá na memória RAM, tá, mas ele não está completo, ele não está com os dados. Tá? Ele não está com os dados. Tá? Então quando esse job está pronto, existe, o processador ele consegue selecionar aquele job para poder fazer a sua
execução, tá? Então, quando eu pego e trabalho dentro desse paradigma, dessa forma de funcionamento que é o tempo compartilhado, tá? O meu sistema operacional ele tem, né, que me entregar o quê? Um tempo de resposta razoável. E qual seria esse tempo de resposta razoável? Depende, né? Depende do que? Depende do tipo de sistema, depende da tua, né, de qual, né, de como é que você se encontra, né, se é um sistema standalone, se é um sistema em rede, se é um sistema cliente-servidor, depende, tá? Depende. Então, por exemplo, se você vai para um cenário internet dentro do estado do Amapá, qual seria o tempo de resposta razoável, levando em consideração a velocidade da internet? Então você tem que pegar e levar isso em consideração. Então o tempo de resposta razoável depende, tá? Depende do teu hardware, depende do teu sistema operacional, depende dos teus aplicativos, tá? Então, né, tem uma, né, existe um mecanismo chamado swap, né? O que é swap? A gente falou que para o programa ser executado ele tem que estar na memória RAM, né? Só que será que cabe todos os programas de execução na memória RAM, tá? Então, se não, né, se eu tiver, né, que armazenar na memória RAM mais do que a capacidade dela, o que acontece? Existe esse mecanismo que a gente chama de swap, tá? Que é o que? Eu vou usar parte do armazenamento da memória secundária, tá? Como se fosse parte da memória principal. Então, quando a gente fala memória principal, qual é a memória principal? Memória RAM, tá? Memória RAM, tá? Então, quando eu preciso exceder, passar a capacidade da memória RAM, eu uso um mecanismo chamado swap, que é o que? Eu usar parte do disco, do HD, do armazenamento secundário, como se fosse componente da memória RAM, tá? Como se fosse componente da memória RAM, tá? Então, né, isso é utilizado até nos dias de hoje pelos sistemas operacionais, tá? Então, gente, por hoje, né, a gente vai ficando por aqui, tá? Então a gente está utilizando essas bibliografias aqui, o Silberschatz e o Beyer, né, de fundamentos de sistemas operacionais, o Tannenbaum e o Wood, né, em sistemas operacionais, projetos e implementação, e o Machado e Maia em fundamento de sistemas operacionais. Tá? Então eu sempre gosto de trabalhar com 3 bibliografias porque permite que o aluno pesquise em mais de uma fonte. Tá? Então, pessoal, muito obrigado. Tá? Se tiver alguma dúvida, esse aqui é o meu e-mail. Tá? Você pode pegar e mandar que eu respondo. Tá? Então, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.